E olha, as taxas de Donald Trump passam a valer a partir de hoje. E o governo está estudando medidas para auxiliar os setores que são os mais afetados. O Igor Damasceno está de volta e, inclusive, Igor, o ministro da Fazenda menciona que isso poderia vir por meio de uma medida provisória? É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda atende os despachos internos, ou seja, algumas demandas internas do Ministério da Fazenda neste momento, mas a expectativa é que ele venha aqui no Palácio do Planalto ainda hoje para apresentar esse texto que deve vir por meio de uma medida provisória, o plano de contingência para proteger as empresas que passam a ser afetadas por esse tarifaço hoje. Ontem, Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin saíram tarde daqui do Palácio do Planalto, quase 10 horas da noite, em uma reunião de emergência com o presidente Lula. Essa reunião aconteceu no gabinete presidencial a portas fechadas. Uma fonte me disse que foi justamente para tratar da forma como esse plano de contingência seria apresentada. Então, hoje, Haddad está fechando o texto dessa medida provisória que deve ser apresentada ao presidente Lula na noite de hoje. Agora, o anúncio oficial dessa medida, quando que ela vai ser publicada no Diário Oficial da União, isso ainda está em aberto. O que já sabemos é que, nesse primeiro momento, quem devem ser beneficiadas, protegidas por essa medida provisória são as pequenas empresas. Elas terão linhas de crédito facilitadas com juros mais baixos, justamente para minimizar os efeitos desse tarifaço nessas empresas. Quem passou essas informações foi o próprio ministro Fernando Haddad. Vamos ouvir. Ontem nós procuramos entender a encomenda do presidente em relação ao detalhamento. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, mas provavelmente o ato do presidente, ele que vai julgar conveniente, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente. Agora, por se passar de uma medida provisória, ela só vai ter uma validade de algo em torno de 4 meses. E para se tornar permanente, precisa de aprovação no Congresso Nacional. Sabendo disso, Fernando Haddad defendeu o diálogo com os parlamentares. Mas, ao mesmo tempo, ele pediu para que governadores e empresários também cobrem da oposição uma ajuda na negociação com o governo dos Estados Unidos. Segundo Haddad, o momento agora não é de defender aliados políticos. Agora é hora de defender os setores afetados e, consequentemente, a população. Vamos ouvir. O empresariado, além de vir para Brasília, tem que conversar com a oposição. Tem que passar a mão no telefone e ligar, né, para a turma que quer ver o circo pegar fogo, parar com isso. Estão prejudicando o país pelo quê? Então, em nome do que nós estamos fazendo isso? Governadores têm que começar a defender os interesses dos seus estados. Passar a mão no telefone, ligar para a oposição, pedir para parar de atrapalhar o país. É o único país do mundo que tem uma força política interna em Washington trabalhando contra o interesse nacional. E olha, pessoal, a nossa produção acaba de receber uma nota da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. 1/3 do café consumido nos Estados Unidos é comprado do Brasil. O café não está na lista de isenção, ou seja, passou a ser tarifado em 50% a partir de hoje. E sobre esse assunto, a associação diz o seguinte, abre aspas, a imposição desta tarifa é uma flagrante desvantagem competitiva. Enquanto o México, nosso principal concorrente, poderá comercializar sem tarifas e outros fornecedores após o Brasil enfrentarão taxas de 10% a 27% no máximo, o café solúvel brasileiro será o mais penalizado. E continua, essa decisão não apenas prejudica a indústria brasileira, mas também pode impactar negativamente os consumidores norte-americanos. Então, a Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel se posicionando contra essa tarifa que passa a ser cobrada também do café brasileiro lá nos Estados Unidos. Evandro. Obrigado pelas informações, Igor. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Bruno Musa, o governo está falando que essa medida pode vir por meio de medida provisória, né? Que esse plano pode acontecer por meio de medida provisória.
E é mais uma vez o governo saindo, claro, né, os setores vão necessitar provavelmente, mas o governo sai em defesa com essa possibilidade. Que bomba que ele está contratando lá para o futuro a partir disso, hein? Pois é, isso me parece mais uma vez aquela frase que eu disse aqui no início hoje. Ele te oferece uma muleta, subsidia o preço dela e depois pede que você agradeça por ela. A fala do ministro me soa até um pouco como arrogante. Por exemplo, chamar os próprios governadores para atuar de acordo com os interesses dos seus estados. Isso mostra que ele não permite que outras pessoas tenham visões diferentes da dele. Eu, por exemplo, tenho uma visão completamente antagônica do ministro Haddad, em que o Eduardo Bolsonaro teria tamanho suficiente para influenciar uma figura como Donald Trump. Como se não houvesse outros motivos que estivessem influenciando tudo isso. E aí, eu acho que parte até de uma ingenuidade. Eu concordo com o Alan quando ele diz que as tarifas não solucionarão o problema dos excessos do judiciário aqui no Brasil. Mas essa é a nossa ótica local aqui. As tarifas, elas podem ajudar, e eu filosoficamente sou contra tarifas, tá? Eu estou entendendo, interpretando o diagnóstico do Trump, como eu sempre falo, que está escrito nas linhas do plano de governo dele. As tarifas as tarifas são tidas como um remédio para os ajustes dos déficits em conta corrente e déficits comerciais dos Estados Unidos e da diminuição da dependência estratégica dos Estados Unidos com a China, que é o seu rival em uma eventual guerra. Então ele aproveita essa frágil situação e a debilidade institucional brasileira para colocar em prática aquilo que ele acredita, que ele arrecada mais com as tarifas. Se isso é fato ou não, são outros 500, mas há um pragmatismo. Então a gente tem que olhar o ponto de vista do Trump, ele que está fazendo isso, e não aqui no Brasil. Aqui a gente simplesmente sofre essas consequências. Eu concordo muito com o Alan quando ele muito bem colocou que os Estados Unidos estão no direito de colocar a lei Magnitsky. As tarifas, de novo, é uma proposta para eles. Para a gente, arquemos com as consequências. Fala, Zé Maria Trindade. Eu acho que não há uma ligação entre essas sanções do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a lei Magnitsky. A impressão que eu tenho é que é uma ação política, né? Uma ação política e um posicionamento do presidente norte-americano que claramente se alia a presidentes e a grupos, né, internacionais que vão à direita. Eu tenho a impressão que é o mesmo relacionamento que ele tem com o presidente da Argentina, o Milei, e que teria com o ex-presidente Jair Bolsonaro se ele estivesse na presidência daqui do Brasil. E as sanções comerciais foram apresentadas como estratégia de defesa dos Estados Unidos. Eu conversei com senadores que vieram dessas conversas nos Estados Unidos e a ideia geral é assim, olha, ele cita mais ou menos essa história da política do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no tarifaço, a grande preocupação dos Estados Unidos é mesmo com esse trabalho que o presidente Lula tem feito ali sobre uma moeda paralela ao dólar e principalmente esta ameaça que o BRICS faz à hegemonia, por que não dizer norte-americana, nos comércios, porque os BRICS, se ainda não são, se eles se transformarem num bloco comercial, fica muito forte. Estamos falando das maiores economias do mundo sem os Estados Unidos, né? Então, não faço uma ligação direta entre os dois, não. E foi ganho. Eu concordo com o Zé, concordo com o Musa. Eu acredito que a gente superestima muito o poder do Eduardo Bolsonaro em relação às tarifas. Veja, não é só o Brasil que foi taxado. Se fosse apenas o Brasil, aí tudo bem, né? Aí essa narrativa ficava de pé. Mas veja, no grupo ali, nos mais taxados, vê se há alguma lógica nisso, Evandro. Entra Brasil, Canadá, Suíça, Laos, Mianmar. O que esses países têm em comum? Não sei. Então, veja, cada tem caso uma coisa. É um caso. E você esqueceu a Índia. Tem uma coisa. A pergunta do milhão. Uma coisa. Tirando o Brasil, todos eles são superavitários com os Estados Unidos. Todo mundo é superavitário com os Estados Unidos. Menos o Brasil. Mas é ele que está perguntando qual que é a relação do Brasil com do Brasil. Ah, é? Do Brasil. Então, o que o Brasil... Ah, é? Vou responder também. Vota. Isso. Então, taxou Podia ir lá na Câmara dos Deputados. Taxou todo mundo que é superavitário e
Na primeira linha do comunicado que ele emitiu lá no dia 9 de julho, ele fala de quem? De Jair Bolsonaro. Na primeira linha. Então, tudo que a gente pode imaginar e debater aqui é mera especulação nossa. Tudo bem. Mas na primeira linha do documento está lá. E na semana passada, segunda-feira, quando o ministro Moraes decretou a prisão domiciliar, o que imediatamente o governo americano fez? Mais uma vez, protestou e ameaçou novas retaliações. Piperno, mas eu acredito aí que o ponto em relação ao Jair Bolsonaro não é que o Donald Trump seja lá o paladino da democracia mundial, nada disso, mas é que neste momento Jair Bolsonaro interessa a ele, interessa aos seus objetivos, ele coloca no pacote e, no meu entendimento, aí sim é especulação porque estava nas entrelinhas, né? Mas para mim há um movimento claro. O Brasil era 10% no dia 2 de abril, de repente passa para 50%. Peraí, o que mudou nesse meio tempo? O que mudou foram aquelas declarações anti-dólar feitas pelo presidente do Brasil. E se a gente pegar o histórico do Donald Trump, isso enfurece ele. Ele sempre fala, aliás, aquela entrevista lá na Fox News, que ele fala o seguinte: olha, se perdemos o dólar, a gente vira um país de segunda linha e estamos perdendo o Brasil. E se pegar o plano dele, do Scott Bessent, ele coloca claramente que as tarifas vão além da questão econômica, mas estão dentro aí de um ecossistema utilizado para questões políticas, geopolíticas e inclusive econômicas. E foi, Bruno? Rapidamente, essas falas que você falou do Donald Trump, ele fala isso desde os anos 80, quando ele era empresário e não era político. Agora, olha uma frase... protecionismo desde aquela época. Olha uma frase que acabou de chegar aqui do Lula, abre aspas, sobre as Big Techs, tá? Se não quiser regulação, sai do Brasil. Não existe outro mecanismo. Será mesmo que as Big Techs saem do Brasil? Ele já pensou nas consequências? Qual a quantidade de empregos? O que cada um mexe com relação a isso aqui que nós temos na mão? O que essas Big Techs representam no Brasil? E ele finaliza falando, é da nossa obrigação regular o que a gente quiser regular, de acordo com os interesses e cultura do povo brasileiro. Quem será que ele se refere com a gente? Ele, da cúpula dele, ou ele adoraria ouvir a opinião da população se quer que as Big Techs saiam do Brasil? Deixo no ar a resposta, mas eu tenho que a amplíssima maioria não gostaria que elas saíssem. Fala, Piperno, remate. Claro, ninguém gostaria que elas fossem embora, mas também... Ele falou, pois é, mas claro que eu particularmente não gostaria que as Big Techs fossem embora, só que eu prefiro que elas cumpram a lei do Brasil, como, aliás, a União Europeia exigiu e elas estão cumprindo. E vejam bem, esse é um outro tema que aqui no Brasil ele também não é muito bem debatido, porque, vejam só, o que, por exemplo, o presidente Trump acusa o Brasil de fazer em relação às Big Techs e por isso o Brasil seria merecedor de punições, muitos países por aí com quem os Estados Unidos têm relações mais ou menos normais fazem. Ou será que, por exemplo, ele vai lá sancionar a Turquia, mesmo a China, que impõe restrições às Big Techs americanas? E no caso, por exemplo, de outros países da União Europeia? Para não falar do que eles fazem lá com o TikTok. Agora, em relação à nossa questão inicial aqui, que foram as declarações do ministro Haddad, eu concordo sim com elas, porque, vejam só, os governadores, é claro que eles não vão ter o condão de bater lá na Casa Branca e falar: Trump, olha, toque, vamos mudar isso aí, vamos dar uma relaxada aí pro Brasil. Não vai ser assim. Mas é óbvio que eles também podem contribuir com pressão junto a cadeias empresariais que são impactadas nessa questão das tarifas. Quer dizer, vejam, é óbvio que há por parte desses políticos uma preocupação também eleitoral e vejam, o governador Tarcísio inclusive largou na frente. Foi ele que há 2 semanas anunciou já um pacote de medidas ajudando empresários aqui de São Paulo. Mais ou menos que o governo, enfim, agora o governo federal acena em fazer com essa MP. Agora, há também uma série de políticos e de governadores que usaram o bonezinho vermelho e que, num primeiro momento, hesitaram diante da condenação às tarifas. Tá certo que vai ter político que daqui a pouco vai pra rua com um botão aí, I love tarifaço, ok, é problema deles. Em nenhum momento ele comemorou tarifa. O que ele disse é que as tarifas
são colocadas devido às declarações do presidente do Brasil. É isso que o Tarcísio falou, mas em nenhum momento ele comemorou. Aliás, isso daí foi uma narrativa que a esquerda explorou muito bem. Porque no primeiro momento ele hesitou em condenar as tarifas. Ele procurou, de alguma forma, justificar. Não, ele falou assim, chegamos a essa situação por conta das declarações do presidente. E no primeiro momento fica, e tal, né? Também relaciona isso com anistia, essas coisas todas. Agora, cara, não houve condenação naquele primeiro momento e para sermos justos, ele realmente mudou o posicionamento dele depois, e para mim hoje o posicionamento dele em relação às tarifas é o correto, ou seja, de defender a economia de São Paulo. Inclusive, eu quero trazer qual é o impacto para os municípios com essa tarifação. A Valéria Luizetti é quem chega ao vivo para contar. Traga as informações aí, minha amiga, bem-vinda. Pois é, boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Os impactos para o estado de São Paulo, a gente sabe que deverão ser bastante grandes, né? Pelo menos 906 municípios em todo o país deverão ser diretamente impactados por esse tarifaço que passa a valer. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pelo Estadão, que avaliou pelo menos os 30 produtos que são mais exportados do Brasil para os Estados Unidos. Falando das cidades aqui em São Paulo, a primeira delas que deverá ser impactada é Piracicaba, que exporta para os Estados Unidos máquinas agrícolas, caldeiras, instrumentos mecânicos. O impacto estimado aí de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A cidade é seguida por Matão, que normalmente exporta preparações de hortaliças, frutas e partes de plantas para os Estados Unidos, com um impacto estimado em 519 milhões e 700 mil dólares. E em terceiro lugar, a capital paulista, que também exporta caldeiras, máquinas e instrumentos mecânicos, um impacto aí de mais de 350 milhões de dólares. Algumas outras cidades que aparecem logo em seguida, Colina, Guarulhos, Pederneiras, Araraquara, Suzano, Jundiaí e Lins. O impacto total que foi estimado nesse levantamento, Evandro, é de 3 bilhões e 870 milhões de dólares, e a gente, claro, né, fica na expectativa de realmente se será esse o impacto ou se será amenizado de alguma maneira, até porque a gente vê movimentos do próprio governador de São Paulo tentando renegociar essa questão da escalada desse tarifaço, né? Mas o que se tem até o momento é esse valor aí bastante considerável para as várias cidades aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado, Valéria Luizetti. Bom trabalho para você.